Olá, você que nos acompanha pelas redes sociais do Lance Notícias. Começamos agora mais um episódio do nosso LanceCast e hoje eu tenho o prazer de estar aqui nessa mesa com duas personalidades, dois empresários, dois líderes, dois fomentadores da economia do nosso município. Eu estou falando deles, da Farmácia Xanxerê, o Alcione e a Gil. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Obrigada de coração por aceitarem esse convite e estarem hoje aqui conosco para falarem sobre assuntos tão relevantes e especialmente como é que nós chegamos em 5 lojas, que eu sei que a história é gigante. Bom dia Gil, Cassiane, a quem estiver nos assistindo. É um prazer para nós, também da Farmácia Xanxerê, estarmos aqui contigo, né, Cassiane? A gente sabe que esse espaço é um espaço assim muito visualizado, então muito obrigado pelo convite e pela receptividade que tem nos feito, e para nós é um prazer imenso estarmos aqui. Que coisa boa. Gil, a gente sabe como esses momentos de interação eles são necessários. E antes mesmo que você dê o bom dia, eu quero dizer para você que está aqui nos assistindo que nós estávamos num belíssimo bate-papo em off, que eu queria estar com as câmeras ligadas, porque as pessoas precisavam saber. Mas a gente vai dar umas pitadinhas aqui no nosso bate-papo. Então, seja muito bem-vinda, Gil. Bom dia. Muito obrigada. Bom dia a todos. Obrigada pelo convite. Muita honra estar aqui. Gostei da receptividade, como o Alcione falou. A gente estava num bate-papo realmente muito legal. Acho que é mais legal até, talvez, é que o nosso assunto na questão, mas as mulheres hoje, elas estão envolvidas num mundo de empreendedorismo, né? Então, eu acho que a gente não pode se perder nesse mundo e a gente tem muito a agregar. Porque a mulher, ela tem uma visão diferente do homem. Então, eu acho que talvez por isso que tenha dado certo eu e o Alcione. Porque um tem uma visão e o outro tem outra visão. Então, acho que a mulher tem muito para ajudar o homem nessa questão, que fica muito mais para o homem, né? Mas a mulher tem como subir. Se completam. A gente tem aqui, então, gente, aproveitando, né? Nós temos uma dupla dinâmica, porque além de serem empresários, eles são casados, e a gente tem certeza que isso é um grandioso desafio. Fazer um casamento dar certo já não é fácil. Imagina você ter o casamento e a empresa junto com tudo isso. Como é que funciona essa dinâmica? Pois então, agora nós entramos num assunto aí que eu... vamos longe. A gente é sócio, marido e mulher, somos pais de 2 filhos maravilhosos, mas o negócio veio até antes do casamento, entendeu? A Farmácia Xanxerê é um propósito que surgiu ainda antes do casamento. Então, para você ter uma ideia, né? Mas com certeza, como a Gil falou, a gente se completa, porque às vezes o ponto de vista de um não é o mesmo do outro. É aquele esquema da pluralidade, né, Cassi? Que a gente tem que se completar. Eu saber ouvir a opinião, um lado feminino, e ela também ouvir a opinião do meu lado. Então eu acho que tudo na base do respeito. E te digo mais, olha, se tu me pedir hoje entre sócio ou marido e mulher, aonde vocês se entendem mais? É difícil para te responder, tá? Porque que a gente coisa boa saber disso. A gente se dá muito bem como sócio, a gente se entende muito bem, sabe? E não precisa falar mais nada porque a história mostra isso, né? O sucesso do que vocês estão falando está refletido e materializado na história aqui do nosso município. São 5 lojas, como eu falava, e com toda certeza a gente não pode desconsiderar o tamanho desse feito. E aí vem uma série de questões, né, que não querem calar. É fácil a gente olhar e dizer, nossa, esse império e tudo mais. Não, mas peraí. Isso começou do zero, começou em algum momento, teve um marco zero. E eu imagino que tem aí uma grandiosa história. Mas antes de a gente falar da farmácia, que tal se a gente falasse um pouco sobre as crenças, sobre a parte de quem é o Alcione, quem é a Gil, o que vocês acreditam, porque a gente percebe um formato muito diferente na condução do negócio de vocês, principalmente pela valorização que vocês têm dos seus colaboradores, seus parceiros. E isso é muito bonito, porque é muito fácil um empresário chegar e falar assim, tem que tratar bem o cliente.
mas não trata bem a pessoa que trata o cliente, ou seja, não dá o exemplo. E a gente percebe muito claramente que o tratamento que a gente tem dentro da farmácia, por todos os colaboradores, na verdade, ele vem muito antes. É por conta de um ecossistema e uma cultura muito forte que vocês implementaram. Então, a gente quer saber um pouquinho mais de vocês. É isso aí. Eu vou falar um pouquinho, depois a Gil fala, mas enfim, o que eu penso a respeito de colaborador na tua empresa, na minha opinião, é o maior capital que nós temos dentro do nosso negócio, tá? Caixinha de medicamento qualquer pessoa pode comprar. Agora, construir uma equipe que vista a tua camisa, que saia de manhã com o propósito de trabalhar, de dar o seu melhor para a empresa, isso é algo fascinante, é algo assim. Então, o maior patrimônio, na minha opinião, e que deve ser respeitado, são os colaboradores e a nossa equipe. Então eu falo isso em alto e bom tom porque eu sempre tive isso. Cássio, eu vim de baixo, eu sempre falei, eu sou um cara que vim de origem humilde, então a gente valoriza diferente, né? A gente sabe o quanto custa cada coisa, a gente sabe aquela pessoa que largou, às vezes deixou a casa dela, o conforto da casa para estar trabalhando contigo. Então a valorização dos nossos colaboradores parte daí. E nunca vai ser diferente. Eu sempre digo que se um dia não for para ser assim, que não faz sentido. Porque a gente tem um papel na comunidade, um papel social, e eu acho que aí já se enquadra essa parte da valorização do colaborador, porque é ele que vai, com o salário dele no final do mês, vai fazer girar a economia do município. Então, se você quer fazer algo grandioso, não precisa fazer algo alarmante, estrondoso. Começa valorizando quem está do teu lado. Começa valorizando quem está ali dentro da tua empresa. E é por aí, e é assim que eu sempre pensei. Ao longo desses 16, quase 17 anos, foi essa forma que eu sempre busquei, a valorização do ser humano. Porque, que nem eu te disse, caixinha de medicamento qualquer pessoa pode adquirir, faz um cadastro, vai lá e compra. Mas montar uma equipe que está do teu lado, faça chuva, faça sol, tá aí. Então, não é para todo mundo isso, tá? E eu valorizo muito, agradeço a minha equipe, porque eles também são responsáveis pela nossa motivação, tá? Como é que eu vou estar motivado se eu não tenho uma equipe que está lá aguerrida, que está lá defendendo o nosso sonho? Porque aquilo ali foi uma coisa sonhada pela Gil, por mim, lá no passado, que nem você falou, começou pequeno, mas que foi tomando proporções maiores e que hoje a gente está com um time um pouco maior. Mas não vamos esquecer dos princípios, né? Sempre manter a essência da farmácia Xanxerê. Que lindo isso. Eu imagino como é que ficam os colaboradores depois escutando tudo isso. Se sentem com toda certeza reconhecidos. E essa parte do reconhecimento, né, a Gil pode me ajudar aqui também, mas eu sempre gosto de falar da pirâmide de Maslow. É muito interessante porque Maslow, ele fala sobre as necessidades. O que a gente precisa para a gente realmente estar bem e estar feliz. E o reconhecimento, ele está lá no topo da pirâmide. Não significa que, claro, você tenha que fazer absolutamente tudo para ter o reconhecimento. Mas o que ele está querendo dizer? Não interessa quantos bens materiais você tenha, que você consiga se sustentar, porque essa é a base da pirâmide, né? Você conseguir ter o teu sustento, se desenvolver, daí tem a parte da dignidade, mas você não vai ser feliz se você não tiver o reconhecimento. Então, a gente tem um ingrediente muito importante lá de cima da pirâmide que vocês desenvolvem aqui. E isso, com toda certeza, até mesmo pra gente, né? Eu falo por mim, enquanto liderança também, eu sei o quanto isso é muito difícil. E quanto, às vezes, quando isso não existe na cabeça do dono, como é difícil de colocar, porque daí às vezes fica aquele conflito, né? Gil, e nesse processo de liderança, o que você sente, o que te inspira e como que você sente nesse tratamento com as pessoas? Como é que é a condução disso tudo? Porque vocês dividem muito bem isso, né? E o Alcione falou sobre esses propósitos e sobre a cultura da empresa. Como é que funciona isso para ti? Aí, assim, você está falando com o cara do RH. Ah, é? Eu sou a parte das finanças. Então, eu tenho um pouco de dificuldade de lidar com pessoas. Mas não é uma dificuldade em falar. Eu sou vou lá e faço. Não sei delegar.
Então, essa parte o Sônia faz muito melhor do que eu. Então, eu fico muito mais em números, em planilhas, em vendo, exageramos nesses gastos, temos que melhorar aqui e ali. Eu sou muito mais. Inclusive, eu falei esses dias para alguém, eu acho que nós estava contratando, até foi uma conversa assim, daquelas que a gente teve antes. Com esse passar com o passar desses anos, né? Porque 16 anos tu desenvolve muitas habilidades. Eu percebi que uma área que muito me atrai é a parte de finanças. Tipo, me vi muito mais como uma gestora do que como uma farmacêutica. Olha nesse período, sabe? Me identifiquei nesse último tempo, até fiz um curso lá em Floripa sobre gestão de farmácia, específico para farmácia, e eu gostaria de voltar mais umas 1000 vezes. Porque aquilo, sabe, quando que aquilo te enche, te completa, porque eu sempre fui muito mais da área da matemática. Para tudo, sabe? Eu tenho anotações minhas de tudo. É 1 centavo gasto, eu anoto 1 centavo gasto. Isso eu sempre fiz. Filha de bancário, sempre aprendi a economizar, a guardar dinheiro, a fazer o teu dinheiro render, entende? Não, gostei dessa água, vou comprar água. Eu não ajo assim, nunca agi e jamais conseguirei agir, sabe? Os meus gastos são sempre... são moderados, sabe? Existe a necessidade disso, né? Então é tudo. Eu sou mais dessa área, sabe? Tanto que às vezes eu sou até demais. E eu percebo que, tipo, pão dura, assim, não sei que pão dura. Mas peraí, aqui a gente já tem uma linha da divisão da organização da gestão de vocês. Isso, Daí então o Sônia é muito mais pessoal. Não quer dizer que eu não trate bem as minhas meninas, porque eu amo elas, eu falo isso pra elas em reuniões, e quando a gente se encontra no final do ano, eu sempre falo isso, eu gosto de todas, e tanto que na hora de contratar, a gente sempre vê se tem o nosso DNA, se tem um fundinho ali que a gente acha que a pessoa, ela faz parte de nós, sabe? Porque a gente é uma equipe, a gente é uma família. Porque se a gente não agir como uma família dentro da empresa, a gente nunca vai ser uma equipe perfeita. E a gente gostaria de achar a perfeição nessa equipe. Às vezes dá certo, às vezes não dá certo, né? Então, isso tudo é com o tempo, né? Que daí o Alcione foi percebendo que ele era mais dessa área, eu mais da outra. A Denise se dá muito melhor em compras, que é uma área que eu não curto. Eu não sei uma medida, assim, em termos de... Eu exagero, eu tenho medo que falte a coisa e eu não olho aquilo ali, não, isso aí não vai dar certo, vai precisar de mais. E aí a Denise vem nesse ponto ali de, não, isso dá demanda, dá certo, não precisa comprar mais, e não. Que daí que eu tô te falando dos gastos, eu extrapolo no compra para manter estoque, porque eu tenho medo que falte, entende? Então ela veio para equilibrar isso que era uma angústia minha. E aí a gente se completa, os 3 deu certo, sabe? Cada um ficou numa área e cada um desenvolveu habilidades para a área, porque é automático isso, porque tu se obriga a desenvolver, né? Então, tipo, eu sei que a minha parte de liderança, assim, eu tenho que aprender muito. Tanto que estou em busca disso. Isso, eu estar aqui já é um começo, porque eu não gosto de falar. Então já vamos partir para um começo assim. Eu só complementando, eu acho que a empresa, ela é... Vamos usar um exemplo aqui de um time de futebol. Se cada um fizer o seu papel na sua função, a chance de dar certo é bem maior, né? Então, quando a Gil fala que a gente se completa ali, é porque cada um procura desempenhar a sua função da melhor forma possível. E tem dado resultado, né? Então, talvez eu não vou ser bom em tal coisa, mas aí a minha colega, a minha sócia, ela consegue suprir essa demanda. A outra vai suprir a outra demanda, e assim a gente vai se completando e a gente vai crescendo. Olha só, a Gil, muito embora falando assim, a parte da comunicação não é comigo, mas o discurso dela todo, a gente percebe o quanto isso está dentro do DNA dela, dentro da essência de vocês, né? Quando você falou sobre a contratação, a gente olha, será que ela faz parte disso de nós? E isso é maravilhoso. E aí, assim, se a gente julgar o peixe pela capacidade dele de voar, né? Então, isso é muito legal, é muito bacana, e a gente percebe o quão transparente vocês são só pela parte da
fala, porque tá aqui, tá posto, né? Isso acontece dessa forma, é isso que nós somos, é dessa forma que nós crescemos. E por que a gente fala sobre isso, né? A gente vê que no ramo farmacêutico, uma série de farmácias estão aí dentro do ramo, e a gente vê também muita questão de franquias e tudo mais. Como manter a excelência, como manter essa cultura, como manter esse propósito de vocês frente a tanta coisa, um mercado avassalador que a gente estava falando antes, porque parece que o mercado ele veio para o quê? Realmente para entender qual é o movimento, usar aquilo contra outra pessoa só para vender. E me parece que esse não é o movimento de vocês. Vocês estão pensando efetivamente nas pessoas. Assim, a gente vive um momento, na minha opinião, eu acho que o mercado ele está filtrando e ele vai filtrar muito negócio, tá? E é natural que isso aconteça, porque analisando o nosso segmento varejo farmacêutico, ou você cresce ou você desaparece. Ah, mas isso é tão forte, Alcione? Não, é a realidade. O mercado não te dá outra condição. Então, ou você se aprimora, ou você melhora a questão de gestão, que a Gil falou. O compras está um pouquinho... Não, vamos ajustar aqui, vamos comprar melhor, para vender melhor, para passar essa vantagem para o nosso cliente. Então, essa preocupação, que lá no início, Cassiane, nós não tínhamos. A gente abriu um negócio porque era um sonho só. Hoje, esse sonho se tornou realidade, só que agora cabe a nós definir os rumos da onde a gente vai. Então hoje, se você me pedir, mas quanto você pode gastar em aluguel? Eu vou te dizer, eu posso gastar tanto por cento do faturamento em aluguel. Quanto pode gastar em mão de obra? Eu posso gastar tanto por cento. Então a gente agora, através de muito curso, muita coisa, a gente é um eterno aprendizado, tu sabe que é isso, né? Então o que acontece? A partir desse momento, tu deixa o amadorismo de lado e você começa a voltar pro lado profissional, porque se tu não fizer isso, tu já sabe o final da história. Então o que acontece? Não vamos deixar a essência de lado. A farmácia Xanxerê mantém a essência, mantém aquele sonho que a Gil teve e o Alcione teve lá em 2007, no dia 20 de julho, quando abriu as portas, ele se mantém vivo, mas agora com propósitos muito maiores. Entende? Então, mas vem coisa boa por aí, vem coisa boa por aí, vem 2024 promete, porque a gente agora com os pés no chão, mas com a cabeça no futuro, tá? Essa é a nossa ideia no momento, começar a fazer conta, a gente começa a ver o mercado que pode ser nosso, sem deixar o nosso cliente desassistido, mas sempre crescendo com os pés no chão. Então, assim, é desafiador, como você falou, é desafiador, sim, não tenho dúvida nenhuma. Tá vindo marca nacional, tá chegando todo momento, tá abrindo loja aqui, e eu, assim, de forma nenhuma, a gente sempre, porque essa pessoa que tá abrindo hoje com uma loja, ela tá fazendo o que nós fizemos em 2007, então cabe a capacidade dela. Se ela for uma pessoa que vai trabalhar com o afinco que a gente fez, virar as noites que a Gil virou dentro de farmácia, que o Alcione ficou lá, os plantões que a gente trabalhou. Então, assim, eu acho que tudo que tu observar no mundo hoje é resultado do esforço ou não de alguém. Então, a farmácia Xanxerê é o resultado do esforço de uma equipe, seja dos proprietários, seja dos colaboradores. A farmácia Xanxerê chegou aonde chegou por causa do esforço de alguém. Agora, vamos tirar o pé? Não, a gente não pode. Não, o momento é de cautela, mas a gente com prudência sabe que tem que crescer, porque é uma dinâmica do mercado. Ou você cresce ou você desaparece. E vamos lá, quando é que foi a virada de chave? Porque nós temos um sonho que foi realizado, mas vocês entenderam a dinâmica de que se eu não pegar o rumo, esse meu sonho que eu realizei, ele pode ruir. Então foi uma escolha para entender que o sonho, ele para perpetuar, vocês precisavam se desenvolver. Tá, e daí qual que foi a virada de chave? Quando saiu da 1 para 2 e aí 5 e daqui a pouco 6? Se eu avaliar hoje de fato isso, eu não sei te responder isso, porque eu acho que foram acontecendo situações. Da
da primeira para a segunda, foi a minha irmã que se formou. Então ela ia fazer fisioterapia. Aí, como nós já estávamos dentro da farmácia, ela trabalhava com nós. Eu disse: Dene, que tal tu não fazer farmácia também, né, e tal. E aí apareceu uma farmácia pra gente comprar. Eu disse: não, então e ela já estava quase se formando, então eu disse: não, a hora é essa, né. E aí foi assim, dessa forma. E dali pra diante também todas foram sem vou comprar uma farmácia. Foram aparecendo situações pra gente que daí a gente, nessa visão de ou a gente cresce ou a gente vai desaparecer, porque a gente compraria com um volume maior, teria uma negociação melhor frente aos laboratórios, o povo ia ver a gente de forma diferente. Que hoje a cultura da farmácia é essa, sabe? É ter uma visão de ser barato, de você estar ali quando precisa. Eu acho que é isso, sabe? Do atendimento, outras questões também. Então foi nesse engajamento que foram aparecendo situações e a gente foi aproveitando as situações. A terceira foi uma coisa que eu acredito em Deus, então foi um propósito divino, porque eu fiquei sabendo que a farmácia estava fechada porque já tinha encerrado os trabalhos aqui em Xanxerê. Na sexta-feira, eu liguei pro dono da farmácia e disse: não, sério que tu vai fechar? Não, eu quero comprar a loja. Daí ele veio da sexta, no sábado de meio-dia a gente já tinha feito o negócio. Foi muito rápido, assim, foi muito... Na segunda a gente tava com a porta aberta, entende? Então isso, que outras situações a gente senta, conversa, não dá certo por N situações e tal, né? E esse foi muito rápido. Então acho que foi ali, eu considero isso o nosso marco maior, sabe? A compra da terceira loja foi aquele momento assim que é pra ser, vamos encarar e vamos, né? E tanto que eu nunca vou me esquecer do meu pai. O pai disse: gente, vocês não tem como pagar. Que legal. Vocês não tem como Olha pagar só isso. a pressão. Porque daí o teu pai, sabe, aquele cara que sempre foi que sempre falou muito sobre finanças pra vocês, ele disse: peraí, vocês têm certeza que vocês estão fazendo? Eu não consegui almoçar no sábado de meio-dia, porque me deu um negócio: meu Deus, o que eu fui fazer agora? Mas eu acho que isso que foi o que motivou nós, e não, vamos encarar e vamos fazer isso acontecer. Então ali foi um pontapé de crescimento. Daí ali a gente começou a avaliar de outras formas, né? Porque, como o Sônia falou, meio no amadorismo a gente foi. Não foi assim com o intuito de eu quero ter o objetivo de ter tantas lojas. Era vontade mesmo, mas era um objetivo, mas não era colocado no papel de eu vou crescer. A gente tinha um interesse, mas não tinha planos assim descritos disso, sabe? As coisas foram acontecendo, né? E aí a loja 3 eu te diria então que essa foi o marco de vamos crescer. Vamos crescer porque esse é o caminho, a gente tem condição para isso, vamos estudar, vamos avaliar, vamos ver o que a gente tem que melhorar. E aí foi o boom, né, do crescimento. Tanto que eu até comentei ontem que a gente tá com uma funcionária nova, daí eu até comentei uma situação que me fez lembrar disso. Quando a gente comprou a loja 3, a minha loja 1 tinha sido hackeada pelos russos, que teve um Huawei ali. Nossa! Aí então a gente perdeu todo o sistema. O sistema, né? Todo o sistema. Daí estávamos com 3 lojas e 0 estoque. Você entende o trabalho que foi no isso? Sistema. Nossa, eu tinha que recontar tudo de novo. Tudo. Alguma parte a gente conseguiu recuperar por causa das nuvens lá, que a gente... Daí o pessoal do sistema falaram: vocês fazem backup? O que é backup? A partir disso, o sobrenome passou a ser backup. Aí que provou, isso que a Gil tá falando, é só uma prova do amadorismo nosso, entendeu? Exatamente. E aí, por isso que a Gil fala que aí foi a virada de chave. Porque até então é fácil, né? O negócio é eu, a minha irmã, o Alcione, nós decidimos e tá tudo certo. A partir daí,
Aí começa a mudar o negócio, né? Eu começo a ter um fluxo maior, eu começo a ter um movimento maior, eu começo a ter um relacionamento maior com as pessoas. Aí eu preciso de mais gente na equipe, eu preciso me precaver para não acontecer mais esse tipo de coisa, né? Hackear o teu sistema, então tu já começa por isso que na vida, até os momentos ruins, eles servem para alguma lição, né? Até aquilo ali, se você for... Eu sempre digo, tu pode aprender com todo mundo. Você pode aprender em todos os momentos da tua vida. Pode aprender com uma pessoa que te fez o bem ou com uma pessoa que te fez o mal. No caso aí, hackearam o nosso sistema. Mas isso também foi eu preciso me precaver nessa linha. Eu preciso estar prevenido, fazer backup com mais frequência. Né? Imagina com ter um servidor na nuvem com que aí 3 lojas e ter cheias e zerado no estoque. O cliente chegava e eu não sabia o valor, não sabia nada, né? Então esse foi um episódio assim que marcou bastante para nós. O cadastro dos clientes que existiam se perdeu, então tu imagina começar cadastro do zero, tipo cliente, porque o cliente normalmente cliente de farmácia chega e fala assim, eu quero o mesmo medicamento do mês passado. Às vezes ele não sabe a dosagem da losartana, não sei, enfim, lá. E daí é obrigação, eu sempre falo isso eu vou falar olhando para aquela câmera, é obrigação do empresário conhecer o cliente e não ao contrário. O empresário precisa conhecer o cliente e não vice-versa. E o empresário que não pensar assim já está atrasado. Então nós temos banco de dados, informações e a gente conhece o nosso cliente, tá? Porque se eu não conhecer o meu cliente, que sentido que faz? Então eu preciso saber o que ele usa, eu preciso saber o que ele gosta, né? Então por aí, pelo episódio que aconteceu também, fez a gente, eu preciso conhecer o meu cliente. Então tu entende que a gente foi se profissionalizando meio que na força ali, né? Tu se obrigou. Nós precisamos, né? Porque a gente começou a ver aquele monte de gente chegando na loja, nós não tínhamos as informações, os caras queriam saber, mas eu peguei semana passada aqui, como é que estão? E explicar para a pessoa, né? É difícil, mas enfim, a gente hoje a gente se previne diferente, hoje a gente armazena os dados de forma diferente, inclusive tem até uma lei agora, né, que LGPD. Isso, sobre os dados, né? Então hoje a coisa é muito séria, né? É uma coisa e, enfim, né? Mas foi realmente a virada de chave, eu diria até pela questão familiar ali, que daí nesse momento da loja a gente deixou de ser só aquele negócio lá de 3, né? A gente já precisava de mais gente para tocar o negócio. E automaticamente entra a parte da pluralidade, a parte de tu conviver com pessoas, tu vai ter que ouvir mais, tu vai ter que, né, delegar de uma forma diferente, não é aquele, às vezes só uma conversa meia assim, como é que a gente fala? Como eu teria no seio familiar, né? É diferente, aí tu já tem que fazer uma reunião um pouco mais detalhada, né? Então, já não está tudo na mão da Gil, que é concentradora de coisas. Então, aí eu tive que aprender a não depender tudo de mim. E isso é uma coisa que eu tenho que aprender até hoje, porque eu sei de todos os processos dentro da loja. Eu sei tudo, eu que passo por todos eles, porque eu fui muito centralizadora nesse período todo. E agora que eu estou indo para um outro caminho, que é de gestão, daí eu estou trocando o meu caminho de centralização de processos dentro da farmácia para ir para o gestão, porque eu tenho essa mania de daqui que eu faço, me dá aqui que eu faço. E eu senti nessa aquisição dessa loja, eu não vou dar conta. Alguém precisa fazer outras coisas, entende? Que alguém que não nós. Uma outra pessoa envolvida nisso que para fazer isso. Então ali foi a nossa virada de chave de perfeição, de melhoria, né? Então eu acho que a 3 foi o nosso marco. Olha que espetacular. A gente tem vários pontos aqui e principalmente a maturação de vocês enquanto empresários, enquanto líderes, e o quanto vocês se desenvolveram. E sim sobre isso, porque as pessoas nos ensinam o que fazer e o que não fazer. Não é porque hackearam minha loja. E vocês tinham 2 caminhos. Ficar se lamentando ou então resolver isso, e quando vocês resolveram, vocês passaram para um outro patamar, porque sim,
Eu concordo plenamente. Nós precisamos conhecer o nosso cliente. É com base no conhecimento do nosso cliente que eu vou saber o que eu preciso oferecer para ele e de que forma que eu tenho que tratá-lo. E com toda certeza, quem não está fazendo isso está atrasado. E aí vão aparecendo, sem que a gente precise fazer aquela pergunta, quais são os seus diferenciais? Eu acredito que aqui já está muito claro diversos diferenciais que a gente tem da farmácia Xanxerê e dá para entender como que vocês conseguiram se multiplicar, porque é sobre isso. Nós não vamos conseguir fazer tudo. Então nós temos que fazer o quê? Treinar sucessores, que é o que vocês vieram fazendo, para que aí sim vocês consigam abarcar um mercado maior e naturalmente entregar para a população esse serviço, que é um serviço profissional e de qualidade. E aí, nesse quesito, eu sei que esse conhecimento de vocês não está somente para o negócio de vocês. Eu sei que vocês trabalham aí até num sentido social, porque vocês participam de associações. E eu penso que esse é um belíssimo ponto para a gente tratar, porque é quando vocês transcendem enquanto empresários, enquanto lideranças, enquanto profissionais da área. Como é que funciona? Deixar para a Gil responder, então. Nada melhor do que a presidente da associação responder, né, Gil? Também foi outra coisa, assim, que me colocaram no colo, porque vai lá e faz. E eu, como não nego o serviço, aceitei mais um desafio. Mas, não sei, a gente tem uma associação de muito tempo, ela existe antes mesmo de a gente ter farmácia, a gente só foi aperfeiçoando, porque outras redes vieram e com a vinda delas, eles queriam mudar o que já era de praxe da cidade, né? Que é o plantão e a organização da cidade como um todo. Então, a gente melhorou a associação em questão de estatuto e a gente alterou algumas questões baseado no número de farmácias. Eu acho que a maioria ela é representada pela associação, representa a maioria. Então, a maioria gosta do funcionamento de como está. Embora hoje a gente tenha opiniões diferentes. A associação gosta do horário como ele está disposto, porque traz vida para o nosso colaborador. Você fecha a loja está fechada. Você não tem que arquear a gente para o final de semana, que isso é uma dificuldade grande que a gente encontra hoje. As pessoas querem qualidade de vida. As pessoas querem ir para casa e ter o sábado e o domingo com as suas famílias. Eu acho que aí, agora, primeiro, desculpa interromper, mas eu acho que mais uma vez, assim, né, Cassiane, a prova que a Gil, que nós ali da Farmácia Xanxerê, também temos um respaldo até perante os nossos concorrentes, né? A Gil, por ser presidente da associação, é porque ela está desempenhando um papel bom, né? Então eu acho que até não é porque é concorrente que é inimigo, de forma nenhuma. A gente se respeita e tal. E a Gil tem sido escolhida para representar as demais lojas, né, as demais redes, enfim. Então eu acho que isso também nos deixa tranquilo, né? E nos deixa felizes, porque eu acho que a gente está no caminho certo. Porque se fosse uma pessoa que não tivesse preparo algum, não estaria ocupando o papel que está ocupando. Eu acho assim que a gente fica lisonjeado, na verdade, porque a Gil, ao mesmo tempo, uma pessoa que é nossa colega na sociedade e faz parte da associação e preside, né? Então, eu acho que tem desempenhado ao longo desses anos... Na verdade, era para eu ter saído já. Enfim, mas ela tem desempenhado um papel bem importante, né? Então, eu acho justo, né? Porque comentar e... não me omiti em nenhuma situação. Eu acho que a gente foi conversar com o prefeito inúmeras vezes para ele entender o nosso segmento também, porque a lei a nossa lei, que nós somos regidos por uma lei aqui no município, ela foi instituída quando o Menegola era prefeito. Então, os demais que foram adentrando na prefeitura, eles não conheciam. Então, a gente foi, não só eu, mas outras pessoas da diretoria também foram lá conversar, explicar como tudo acontece, para a gente se precaver de uns problemas futuros que podem acontecer, né? A cidade cresce tudo, né? Com o crescimento populacional e de consumo também, né?
Então, a gente foi inúmeras vezes conversar com o pessoal desse setor, a gente conversou com vereadores, a gente conversa com o pessoal, com os nossos colegas que eu me refiro aos nossos concorrentes, que, como o Sônia falou, são parceiros nossos, né? E a gente tem levado da melhor forma possível, melhoramos a questão do plantão, são 3 farmácias agora de plantão, a gente estendeu o horário até às 8, a gente fez melhorias buscando o conforto populacional, né? E nisso está aquela questão que eu estava te falando do final de semana. Então, é por isso que a gente ainda acha viável que fique dessa forma, por causa da qualidade de vida do nosso funcionário, da nossa qualidade de vida, porque não é só sobre dinheiro, né? Que você falou ali do topo da pirâmide. Não é só dinheiro que envolve isso. É bem-estar, é se sentir bem onde você trabalha, é você ter um tempo com a sua família. E eu acho que isso tem muito mais valor do que preço, né? Perfeito! E olha só que bacana essa nossa fala. Porque hoje a população de Xanxerê, ela precisa ouvir isso, porque é muito fácil você tá lá com uma pranchetinha pegando assinaturas. É óbvio que você quer à disposição todo o serviço a qualquer momento. Se fosse assim, eu acordei 5 horas da manhã, eu também quero o mercado aberto, porque me atende. Não, mas espera aí, qual o impacto que isso tem? E aí, quando vocês trazem todos os agentes que estão envolvidos nisso tudo, né? Nós temos as pessoas que trabalham. Qual é a real necessidade? Qual é a dinâmica do município? E aí sim você consegue estabelecer uma discussão que seja saudável, porque você vai equilibrar os lados, né? Qualquer negociação, ela é assim, ela tem que ser boa para ambos os lados, senão você não tem um resultado positivo e nem sustentável. Então é muito bacana ouvir de vocês, ouvir da presidente da associação, que integra todas essas farmácias, e eu acredito que está muito claro porque que ela foi escolhida como presidente. Não consegue sair, né, Gil? Eu acho que por trás de toda a marca, ela é composta por pessoas, e essas pessoas têm vida, essas pessoas têm família, têm sonhos. Então é isso aí que a Ju falou, né? Só recapitulando, mas enfim, falando a mesma coisa. Exatamente isso. Acho que tem que ter os pés no chão. Ninguém quer impedir crescimento de ninguém, mas tem que ter cautela, né? Acho que essa busca assim, apenas, né, o dinheiro pelo dinheiro não faz sentido nenhum, né? Eu penso que ninguém abre um negócio para não ser lucrativo, mas também tem que ter cautela, porque se é para passar por cima de tudo e de todos para conseguir algo, não sei nem se vale a pena, né? Então tem que ter os pés no chão, tem que conversar, tem que dialogar. E o empresário tem que estar aberto sempre a isso, né, Cássia? Exatamente. E olha só, né, quando você fala assim, não dá para passar por cima. E nem se deve, né? Porque quando a gente constrói uma empresa, a base que se tinha lá, que já é antiga, que já se transformou em propósito, era o quê? Missão, visão e valores. O que eram os valores? Os valores é o seguinte: eu quero conquistar aquilo que está lá na minha missão, que é apoiada na minha visão, porém, eu não vou passar dos meus valores. É por isso que ele vem embaixo e ele está na base do negócio. Por quê? Porque é para ele segurar isso tudo. Então, esse pensamento de vocês é o pensamento do propósito de hoje, do nosso manifesto, daquilo que a gente levanta a bandeira e a gente diz, não, beleza, nós estamos nesse segmento, mas se a gente simplesmente sair patrolando tudo, a gente depende das pessoas. Se as pessoas não estiverem bem, como que eu vou oferecer um serviço de qualidade? Como que eu vou receitar? Porque assim, o medicamento vem lá e aí a gente entra em algumas polêmicas que a gente pode falar em outro momento, mas vocês fazem um serviço que visa o bem da saúde populacional. Então vocês têm uma responsabilidade muito grande estando atrás do balcão. Então, peraí, quem que está ali atrás do balcão? Em que condições que está ali atrás do balcão? Por isso que eu acredito que é fundamental essa discussão, e que bom ouvir isso de vocês. Que bom. No que depender da farmácia Xanxerê, a gente fica bem tranquilo nessa questão, porque a gente sabe que a nossa equipe, a equipe que nos conhece, sabe que nós somos defensores e sempre, né, do bem-estar. E voltando agora a falar do nosso negócio, a gente nesse tempo, depois dessa aquisição da terceira loja, a gente
reformou, foram... Na verdade, 3 lojas, né? A gente reformou exatamente com esse intuito, né? Primeiro porque mudou o mercado, né? Hoje você tem um espaço bem maior para perfumaria dentro da loja. E eu sempre falo, a gente até as reformas de loja, a gente buscou sempre um atendimento humanizado, uma qualidade de vida, tanto para o cliente que vai adentrar nossas lojas, quanto para o colaborador que está ali, né? Então, até a reforma das lojas foram nesse sentido, a gente sentou, conversou, definiu com o arquiteto, olha, vai ser melhor assim e tal, para buscar um melhor atendimento, entendeu? Para você chegar lá na loja, você se encontrar mais fácil, para o colaborador ficar mais na mão para ele, entende? Então, tem toda uma preocupação, parece uma coisa tão simples, né? E muitas vezes até a gente, mas vocês estão reformando uma loja que... Não, mas é que, enfim, quando entra o DNA ali da farmácia Xanxerê, a gente presta atenção nesses detalhes e a gente busca, né? E é aquela história que o mercado filtra. Então, hoje, se você... mas foi seu tempo que tu ganhava dinheiro com uma mesinha da escola e uma cadeirinha. Hoje você vai frequentar uma hamburgueria, você quer no mínimo uma comodidade, você quer um negócio diferente. Então, a gente tem que estar todo o tempo correndo e buscando sanar todas as necessidades que o cliente ou que o colaborador precisa, né? E foi muito legal, eu lembro de uma conversa com vocês em que vocês relatam o perfil de cada loja, que vocês inclusive conseguem perceber, e pra gente, a olho nu que passa, a gente não tem esse estalo, né? Então vocês conseguem perceber o perfil de consumo de cada loja, e isso é muito espetacular. E existe. Muito diferente. Você não vai acreditar, mas tu diz, mas Xanxerê é uma cidade com um pouco mais de 50 mil habitantes, e existe consumidor para tal região da cidade e para outra região. A sazonalidade que a gente fala, ela é perceptível. Eu vendo produtos no bairro tal que eu não venderia no bairro tal. Eu vendo medicamentos lá que eu não venderia aqui. E é perceptível isso, é fantástico, né? E isso é mais uma das coisas que tu vai ter que seja inteligente e perceba o quanto antes. Mas é padrão. Tudo bem que é padrão. Aí entra a questão cultural, voltando a falar agora da associação. O plantão de Xanxerê é cultural da nossa cidade. Por isso que a gente sempre vai prezar e vai respeitar. Porque é a cultura daqui. Quando eu cheguei aqui, quando a gente chegou em 2007, já existia. Entende? Mas enfim, então eu acho que quando você vai chegar num lugar, você vai ter que observar, você vai ver as normas, as regras daquele lugar e respeita, porque a cultura de um povo deve ser respeitada, sem sombra de dúvida, tá? Se você quer o sucesso, o êxito do teu negócio, respeita a cultura daquele povo. Gente, o nosso papo, vocês viram aqui que está para além de farmácia, muito além. Eu fico muito feliz de tê-los aqui, acredito que a nossa conversa, ela transcendeu, trouxe riquíssimas informações para nós, mas esse é só o começo, né? Porque hoje foi só uma palhinha de muita coisa que a gente pode ainda trazer. Eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui no nosso LanceCast. Eu fico muito feliz quando eu finalizo um episódio e eu vejo que eu cresci enquanto pessoa, porque eu tô aqui e eu tô absorvendo todas as informações. Isso é muito legal. Parabéns pelo trabalho maravilhoso que vocês desempenham. É claro para mim, eu conheço todas as lojas, é muito claro para mim, quando eu vejo vocês falando, eu consigo realmente colocar e perceber a materialidade das palavras de vocês. Então, parabéns pelo trabalho enquanto empresários, enquanto empreendedores, gestores de equipe e também pessoas que representam outras farmácias. Eu acredito que não poderia estar em outras mãos. Obrigada. Nós que agradecemos, né, em nome da Farmácia Xanxerê, obrigado pela oportunidade, tá? Queremos agradecer o Lance, que é nosso parceiro de longa data, tá? O pessoal que cuida aí das nossas mídias, o pessoal que está sempre nos dando os feedbacks e, enfim, a gente agradece porque vocês são peça muito fundamental na carreira da Farmácia Xanxerê. Então, já quero agradecer do fundo do coração a toda a equipe, né? E dizer que a gente está sempre à disposição para novas conversas. Quando precisarem, lembrem de nós, estamos por aí. Muito obrigado a todos, tá? Pessoal que assistiu também, muito obrigado. A gente fica muito feliz, né? Porque no final veio até pra gente. Gente, você que ficou conosco até aqui,
Muito obrigada também pela presença, pela audiência, e nós finalizamos mais um LanceCast com uma farmácia que faz parte da história de Xanxerê.